Olá, bom dia, graça e paz. Assisti o vídeo de ontem? Foi tremendo, né? Já pensou? Ler a Bíblia de 7 em 7 anos. Deus já recomendava para o rei ter uma cópia, né, dos escritos, para que toda noite, antes dele dormir, se lesse. E é importante nós hoje, ou antes de dormir, ou ao acordar, ou tirando e reservando um tempo durante o dia para lermos as Escrituras. Amém? Eu fico feliz que você esteja me acompanhando nesses vídeos comentados e juntos nós estejamos aprendendo, né? Estamos a ponto de nos despedir de Moisés. Que homem maravilhoso, que servo de Deus fascinante. Amém? Deuteronômio capítulo 31, versículo 14, a futura rebeldia de Israel. Disse o Senhor a Moisés: Eis que os teus dias são chegados, para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação, para que eu lhes dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Então o Senhor apareceu ali na coluna de nuvem, a qual se deteve sobre a porta da tenda. Disse o Senhor a Moisés: Eis que estás para dormir com teus pais, e este povo se levantará e se prostituirá, indo após deuses estranhos na terra cujo meio vai, e me deixará e anulará a aliança que fiz com ele. Nesse dia, a minha ira se acenderá contra ele. Desampará-lo-ei e dele esconderei o rosto, para que seja devorado, e tantos males e angústias os alcançarão. Que dirá naquele dia? Não nos alcançaram estes males, por não estar o nosso Deus no meio de nós? Esconderei, pois, certamente o rosto naquele dia, por todo o mal que tiveram feito. Por quê? Por se haverem tornado a outros deuses. Escreverei para vós outros este cântico. Escrevei para vós outros este cântico, e ensinai-o aos filhos de Israel. Ponde-o na boca, para que este cântico me seja por testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido o meu povo na terra que mana leite e mel, a qual sobre juramento prometi a seus pais, e tendo ele comido e se fartado e engordado, e houver tornado a outros deuses, e os houver servido, e me irritado, e anulado a minha aliança, e quando tiverem alcançado muitos males e angústias, então este cântico responderá contra ele por testemunha, pois a sua descendência sempre o trará na boca, porquanto conheço os desígnios que hoje estão formulando, antes que eu introduza na terra que sob juramento prometi. Assim Moisés, naquele mesmo dia, escreveu esse cântico e o ensinou aos filhos de Israel. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. Olha que conversa tremenda, que despedida espetacular, né? Os eventos nessa cerimônia privada podem ser encarados como confirmação de Josué na sua comissão, pela presença imediata do Senhor. Ele havia sido comissionado ou empossado anteriormente, né? Está lá em Números capítulo 27, nós podemos observar aqui, né? Versículo 18. Então disse o Senhor a Moisés: Toma para ti a Josué filho de Nun, homem que há o Espírito, e põe a tua mão sobre ele. Olha, homem em que há o Espírito, e coloca a tua mão sobre ele. É interessante, né, isso? Nós observarmos que esses homens tinham temor, que esses homens dependiam de Deus. Interessante observar aqui que mesmo Deus, falando para Moisés que ele iria morrer, nós não vemos Moisés aqui se lamentando, Moisés aqui com inveja de Josué, né? Moisés simplesmente obedecendo a Deus e entendendo o processo de Deus, entendendo o que Deus estava falando para ele aqui. Olha, o povo vai herdar a terra, o povo vai construir casas, o povo vai morar nelas, mas esse povo me deixará, esse povo irá atrás de outros deuses. Que situação! O que você faria se você soubesse, vamos dizer assim, que as pessoas com quem você convive, depois que Deus abençoasse elas, elas iriam abandoná-lo? Você faria o quê?
Ah, tem gente que diz assim, pastor, eu tentaria de todas as formas fazer com que eles não abandonassem. Pastor, olhe, eu dava uma pregação severa, eu ia até ele, dizia o que ia acontecer e de que adiantaria isso. Então é importante nós observarmos aqui que o Senhor ele vai começar a mostrar essa apostasia futura dos israelitas, né? Isso já é revelado tanto a Moisés como a Josué. Eles não se desesperam com isso, eles não desistem da sua missão de liderar o povo. Moisés aqui vai passar o cajado para Josué. E é interessante o que Deus vai dizer a Josué. Josué, você vai fazer com que esse povo tome posse da terra. Você vai fazer com que esse povo, ele assuma, porque a minha palavra precisa ser cumprida. A terra que mana leite e mel eu vou dar a este povo. Amém? Tão somente seja forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi, e eu serei contigo. E é interessante, nós vamos ver um pouco da vida de Josué, nós vamos ver o livro de Josué, que vai ser logo na sequência, amém? E nós vamos ver que Josué foi muito bem sucedido nisso. Ele não se deixou levar porque o povo iria abandonar a Deus, ele não perguntou, de que adianta fazer com que esse povo, se eles vão abandonar a Deus? Ei, o futuro a Deus pertence. Quando Deus nos revela o futuro, não é para que a gente queira viver o futuro hoje. Não, nós precisamos viver o hoje e hoje. Amém? O futuro a Deus pertence. A apostasia futura dos israelitas é anunciada na presença de Josué. Assim, ele se conscientizará do perigo e se esforçará para evitá-lo em seus dias. Ele faz isso fielmente, né? Você vai ver lá em Josué, capítulo 24, versículo 31. Você vai ver também em Josué, capítulo 23, versículos 15 e 16. Né? No seu último discurso a Israel, ele repete a mesma predição e advertência. Já pensou uma vida inteira consciente do que Deus falou, uma vida inteira se guardando para não cometer os pecados do qual Deus iria, que o povo que ele iria liderar cometessem? Já pensou? Josué chega no fim da sua vida e vai dizer assim, olha, vocês escolham a quem vocês vão servir. Se é aos deuses dessa terra na qual nós passamos a habitar, os deuses dos amorreus, dos heteus, dos jebuseus. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, servir a Deus, irmãos, é algo maravilhoso. Moisés aqui está realizado por ter cumprido seu ministério, por ter diligentemente retirado o povo da escravidão do Egito, por ter sido fiel na escritura dos primeiros 5 livros da Bíblia. Então, ele sai de cena, mas sai com aquela sensação de dever cumprido, né? Como o apóstolo Paulo. Olha, eu combati o bom combate, eu completei a carreira e guardei a minha fé. Então eu e você temos um bom combate a combater, amém? Apesar das dificuldades, apesar das lutas, apesar das vacas magras, dos dias difíceis, dos tempos de pandemia, Deus prometeu que estaria conosco e é Ele quem nos sustenta, amém? Josué está iniciando, e ele está iniciando com a demonstração do Senhor que eu quero fazer para você também. Versículo 23. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse, ser forte e corajoso. Eu quero dizer para você no dia de hoje, seja forte, seja corajoso, porque Deus está contigo. Amém? Quanto a mim, eu vou me fortalecer no Senhor, eu vou me fortalecer na força do seu poder para que eu continue nesta luta, né? Lendo a Bíblia, estudando as Escrituras, aplicando ela à minha vida, me arrependendo quando errar e não deixando que os cuidados desse mundo, a fascinação das riquezas, tome o lugar de Deus na minha vida. Amém? Aconselho a você fazer o mesmo. Espero que você tenha sido abençoado. Amanhã nós damos continuidade, tá certo, à leitura deste livro e eu estou indo por partes, porque na despedida de alguém importante, nós queremos ir nos despedindo aos pouquinhos, amém? Então é muito importante nós vermos a dedicação e a generosidade de Moisés, amém? É importante nós vermos a demonstração
de Josué, para que ele possa se firmar, ser forte, corajoso e confiar. Assim como Deus estava com Moisés, Deus também estará com ele. E como Deus estava com Moisés e com Josué, assim ele prometeu que estaria comigo, ele prometeu que estaria contigo. Jamais te deixarei, nunca te abandonarei. Então, diante dessas verdades, nós podemos nos levantar do lugar de dificuldade e olhar para o lugar da esperança, da vitória e da fé. Colocar os nossos olhos no nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Colocar os nossos pensamentos nas coisas que são do alto, nas coisas que edificam e que promovem a paz. Graças a Deus. Quero convidar você a estar conosco hoje na Casa do Oleiro. Teremos nosso culto da família. Será uma grande bênção ter você conosco. Amém? Se você não puder vir, transmitimos ao vivo e você pode acompanhar através das redes sociais. Se você não é inscrito no nosso canal, se inscreva. Se não curtiu, curta esse vídeo. Amém? Compartilhe com o maior número de pessoas possível. Assim, você está nos ajudando a levar a palavra de Deus às pessoas. Faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Que Deus te abençoe e até amanhã.